Olá, irmãos, paz seja convosco, aqui é a pastora Márcia. Vamos falar um pouquinho sobre a meditação de hoje. Nossa meditação se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, que fala do amor, que o amor é um dom supremo. E eu queria falar um pouquinho sobre esse amor tão falado pelo Senhor Jesus e que nós podemos encontrar nas Escrituras. Na verdade, é o modelo do verdadeiro amor, né? Nós não conseguimos entender bem esse amor porque nos foi proposto pelo mundo uma outra forma de amor, que eu digo que para a gente falar desse verdadeiro amor de Cristo, primeiramente nós precisamos deixar de lado, em primeiro lugar, esse entendimento, essas ações distorcidas e doentias do diabo sobre o amor. Essas distorções que assumiram a roupagem bonita e formosa do amor, que na verdade não é o amor genuíno, mas são formas doentias, são formas malignas de preencher o ser humano. Eu digo assim, essas formas doentias e malignas, ele usa para preencher o ser humano em cadeias por muitos anos. Então, muitas pessoas acham que elas sabem amar ou que são amadas, mas na verdade, ela está presa dentro de uma grande distorção sobre o que é o verdadeiro amor. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o amor apresentado por Deus. O verdadeiro amor. Você talvez nunca ouviu isso, e hoje você vai ter um vislumbre do que o Senhor quer dizer quando ele fala que o amor é um dom supremo. O amor que é apresentado por Satanás, na verdade, é uma forma de tentar mascarar chantagens emocionais, o abuso de poder, os sentimentos ridículos, a vontade de dominar, subjugar o próximo. Não, o ser humano não foi feito para ser julgado, nem subjugado, nem dominado por outro ser humano. Você vai encontrar lá no livro de Gênesis o que o homem pode dominar: os peixes, os animais, as plantas, mas não está na lista o domínio de outro ser humano. Portanto, qualquer tentativa de domínio de um outro ser humano, ela é fracassada. Você vai ver isso em vários momentos da história, como, por exemplo, no momento do nazismo, o momento da escravatura, da escravidão. Tudo que foi tentativa de subjugar outro ser humano, ela fracassou. Por quê? Porque nós somos líderes em potencial. Tudo que te domina, a tua alma, ela grita, porque dentro de você já está a liderança. Você é um líder, Deus colocou a liderança dentro de você. É por isso que quando você não consegue dominar certas circunstâncias da sua vida, você fica oprimido. Um exemplo, se você compra um carro financiado, você só tem sossego quando você termina de quitar. Por quê? Porque aquilo está te dominando. Porque a tua alma é tão forte, a liderança que está dentro dela, que ninguém pode te dominar, nem mesmo uma parcela, uma dívida. Quando uma pessoa grita com você, aponta o dedo na sua cara, dentro de você parece que sobe um sangue. É como se fosse um vulcão em erupção, começa a se movimentar. Por quê? Porque você nasceu para liderar, você não consegue deixar-se ser subjugado ou oprimido. E tem pessoas que aguentam, mas um momento ela vai reagir. Por quê? Porque essa forma de manipulação, e muitas pessoas entendem e acham que o amor ele pode ser entendido e demonstrado através do domínio, de subjugar o próximo, trair as pessoas, né? Tentar tirar o livre-arbítrio que Deus deu para as pessoas, manipulação uns aos outros. Às vezes tem pessoas que colocam um fardo pesado sobre as pessoas, preocupações sobre os ombros de quem ama ou de quem é amado. Tudo isso são formas distorcidas que Satanás tem apresentado o amor. Tem pessoas que eles desprotegem a vida em decorrência das preocupações descontroladas por trabalho, por dinheiro, aí abandona, desprotege os filhos e acha que está fazendo amor. Isso é amor, porque ele está trazendo o mantimento e muitas vezes, na verdade, é uma desproteção. Desejos carnais ou simplesmente traições físicas. Você acha que isso é amor, desejos carnais, atração física, não é. Isso não é amor. Dependências emocionais, ciúmes, comportamentos possessivos, que geram até mesmo impulsos homicidas em grau extremos de descontrole e outras atitudes ruins, gente, que só trazem dor e opressão. E isso é o que Satanás fala que é amor. Isso não é amor.
Isso são ações distorcidas e doentias que Satanás assume, que quer assumir a roupagem bonita do amor. Você vê essa palavra muito corriqueira nas músicas, nas poesias, né? Mas será que é verdadeiramente o verdadeiro amor? Então, aqui no versículo vai falar sobre o amor, que o amor é paciente, que o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, o amor se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No versículo 8, o amor jamais acaba. Então, vamos estudar um pouquinho, então vamos falar um pouquinho sobre o amor planejado e esse amor que é demonstrado pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus. No versículo 4, a gente vai encontrar aqui as formas de amor que Deus está apresentando aos filhos, seus filhos, e como que tem que ser entendido e vivido esse amor. Primeiro ele fala que o amor é paciente. Vamos entender o que significa isso. A primeira característica, gente, da presença do amor de Deus em nós é a paciência. A paciência para quê? Para as coisas que acontecem, que aconteceram. Paciência conosco, paciência com as pessoas. Deus não é paciente. Ele espera nós nos arrependermos, né? Ele espera nós chegarmos diante da sua presença. Paciência com as circunstâncias, paciência com Deus. Quando a gente tem paciência, isso tudo já nos coloca na presença de Deus, numa atitude, numa situação de humildade, dependência de sua ajuda. Quando nós somos pacientes, esperamos em Deus, não nos desesperamos, não tomamos decisões precipitadas que vai trazer maiores consequências e prejuízos para a nossa vida, mas quando a gente demonstra essa paciência com as circunstâncias, até mesmo com Deus, nós já chegamos de forma humilde na presença de Deus. Por quê? Nesse mundo que a gente vive, a gente fala, Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que ele fala sobre a modernidade líquida e que o tempo é linear, ou seja, tudo está se dissolvendo, se transformando rapidamente. As pessoas não são sólidas, os sentimentos não são sólidos, os relacionamentos não são sólidos, são tudo descartável. Então ele fez uma análise social sobre essa perspectiva do momento que nós vivemos. E realmente ele tem razão nos seus escritos, porque ele fala que esse mundo informatizado é muito mecanizado, é tão desesperado, está preocupado com a urgência, está preocupado com a rapidez, com a eficiência, e ele se torna extremamente difícil a prática do amor. Por isso que as pessoas, se eu não estou satisfeita porque você está um pouquinho mais gordinho ou gordinho, ou eu não achava que você era assim, agora você está mostrando outra forma, eu já não quero mais, eu te abandono, os relacionamentos são assim. A gente não consegue mais ouvir uma palavra dita de forma distorcida, porque você já quer tomar satisfação. As pessoas não conseguem mais engolir um desaforo, elas não conseguem mais perdoar, não deixa nada por menos. É tão desesperado para se justificar e para ser o senhor da razão o tempo todo. Isso tudo vem de uma sociedade frenética, uma vida que você está acostumado a viver de forma desesperada para conquistar e para alcançar as coisas, para se tornar melhor que as pessoas. O sistema te exige esse desempenho. Você precisa ser rico, você precisa correr, porque se você não tiver nada, se você não for... O ditado que predomina é a lei do mais forte sobre o mais fraco. É o capitalismo, né? O mundo é dos espertos. O que é isso? Significa uma metodologia egoísta que se sobressai diminuindo as pessoas e pisando nas pessoas. Isso não é o verdadeiro amor. Então, o amor é paciente, é isso, é a primeira característica, é ter paciência para que as coisas aconteçam, paciência conosco e com as pessoas, paciência com as circunstâncias e até com Deus. Isso vai nos colocar nessa posição de humildade perante Deus e na sua dependência, né? Por quê, irmãos? Porque
Nós precisamos desenvolver essa paciência para que nós aprendamos a ser pessoas humildes, para reconhecer que somos aprendizes em algumas áreas de nossa vida, que é o exercício. A gente tem que aprender a exercitar algumas coisas. Por exemplo, o exercício, o tempo, a prática, que vai nos fazer eficiente naquilo que nós estamos aprendendo. Por isso, às vezes, a gente atende algumas pessoas na sede de libertação, que elas aprenderam determinados vícios comportamentais, elas acham que numa oração elas vão ficar uma outra pessoa transformada, porque nós oramos e porque agora ela tomou consciência daquele comportamento, aquele comportamento viciante que ela praticou a vida toda. Ela não entende que é um processo, que ela vai ter que desaprender aquele vício e aprender um novo comportamento saudável. E que depende de uma demanda, depende de um esforço da parte dela. E que somente o exercício, o tempo e a prática vai fazer com que ela desenvolva um comportamento melhor. Mas o tempo é tão linear. As pessoas querem tudo como se fosse a comida de micro-ondas, é o tempo micro-ondas, que elas acham que simplesmente Deus tem que resolver tudo para elas imediatamente. Que às vezes numa oração tem que resolver tudo, ela não tem que ficar orando até aquilo acontecer. E Deus não está mais agindo assim de momento, até porque as pessoas já estão acostumadas a receber tudo de mão beijada. E Deus está trabalhando diferente na nossa geração. Ele está precisando, ele está tentando ver o esforço, a persistência. Até mesmo é bíblico, é pela vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, perseverar, ter paciência, significa amor. Isso é você entender o amor. Por isso que pessoas casam muito rapidamente sem ter a paciência de conhecer verdadeiramente as pessoas, depois estão tudo frustradas, porque não era a pessoa, vão logo se juntam os trapinhos, não estuda a família, não estuda o comportamento, não vê as condições financeiras, como é que vão sobreviver. É só a paixão, é só a loucura, né? Daqui a pouco tá todo mundo sofrendo, é pedaço de gente para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o amor não é, ele é paciente, o amor não é desesperado. Então é isso que significa a paciência. O amor é benigno. O que significa a palavra benigno? Significa ser bondoso. Benignidade, irmãos, embora seja muito parecido com bondade, seu significado é muito mais prático. Vai simbolizar diretamente a natureza de ter o bem implantado dentro de si como uma marca. Então é você ser uma pessoa boa, já de natureza. Não ser uma pessoa que sempre está procurando e julgando as coisas sem primeiro entendê-las. Tem gente que já tem um juízo prévio de valor de tudo. Ele não consegue ter esse tempo de primeiro analisar as coisas, ele já tem um pré-julgamento. São os preconceituosos. O preconceito vem de um conceito já prévio. Isso é preconceito. Não quer dizer que porque uma pessoa agiu mal, que toda aquela classe ou aquela raça será da mesma forma. Tem mulheres tão feridas que elas dizem assim, nenhum homem presta. É verdade? Não é. É porque ela teve uma experiência negativa com um, com dois, até com três. Aí pronto, toda a raça não presta. Então isso é uma forma de preconceito. Então a benignidade é já ter implantado dentro de si uma marca, que é a marca da bondade. É a natureza de ter o bem implantado dentro de si. É ter uma natureza voltada para o bem, sempre pensando, irmãos, no bem-estar do semelhante. E como Deus pensa nos seus filhos. É detestar tudo que é maligno ou tudo que possa causar dano a outra pessoa. Isso é benignidade. É rejeitar, se opor à natureza do diabo. Isso é benignidade do mundo. É você não aceitar e não. Vocês já viram umas pessoas que falam assim? Eu já vi crente falar isso. Bandido bom é bandido morto. Você acha que Deus não pode regenerar a alma de uma pessoa que cometeu um delito leve, médio ou grave? Você não pode falar essas coisas. Porque Deus pode ter regenerado a alma da pessoa que foi morta, porque foi uma injustiça. Mas não é porque uma pessoa matou que Deus não pode perdoar essa pessoa. Nós não entendemos o amor.
em sua completude, mas Deus entende. Então, certas palavras, eu sempre digo, nunca, jamais, eu nunca vou fazer, eu nunca vou. Essas palavras não pertencem ao dicionário humano. Pode até estar lá no dicionário, mas não comunga a natureza humana. Por isso que a gente tem que saber se colocar muitas vezes na nossa condição terrena. Porque tem coisas que não cabem à nossa natureza humana. Certos tipos de pré-julgamentos não cabem. É por isso que o Senhor está falando de ser uma pessoa benigna, que o amor é benigno, e benignidade é isso. É ter implantado o bem dentro de si como uma marca, como uma tatuagem. Não faça uma tatuagem só no seu corpo, mas tatue o bem no seu coração. Essa é ser bom e saber fazer o outro feliz. Isso é benignidade. Muitas vezes a gente quer dar algo para alguém, mas nós não nos preocupamos se o que nós vamos dar vai fazer essa pessoa feliz ou não. Sabia? Porque nem todos os presentes agradam, irmão. Simplesmente pelo fato de estar implícito aí uma necessidade. Às vezes você sabe que aquela pessoa está necessitando e você quer dar alguma coisa e você dá o que você acha que ela está necessitando. Isso não é ser benigno, isso não é querer agradar. Nem todos os presentes agradam. Eu sou uma pessoa que eu pergunto o que a pessoa gosta. Eu não convido uma pessoa para almoçar na minha casa e faço o que eu acho que ela vai gostar. Eu pergunto o que ela gosta de comer, porque se eu quero agradar a pessoa, a gente só consegue agradar uma pessoa entendendo o gosto da pessoa, não é os nossos gostos. Você quer dar um presente, verifica primeiro o que ela gosta, qual tipo de perfume, se ela gosta de perfume ou não. As pessoas pensam, o meu marido tem uma coisa que ele fala que eu não concordo. Ele fala assim, presente como é que é? É um ditado que é muito comum, cavalo dado, alguma coisa assim, ninguém olha os dentes. Que quer dizer que está recebendo um presente, fique satisfeito. Se não gostar, dê para alguém. Eu não concordo com esse pensamento. Eu digo sempre para ele isso. Eu não concordo, porque na verdade você não quer agradar, você está cumprindo uma obrigação, por exemplo, foi convidado para uma festa, aí você vai lá, compra uma coisa de qualquer jeito, só para fazer, só para mostrar que você chegou lá com presente, mas que no fundo não é o que você queria dar. Você comprou o mais barato porque você não quer chegar de mãos abanando. Isso é ridículo. Se você não tem como ir, você não vai, não leva. Ou então fala que você não pode levar, mas que você vai dar um presente. E pergunta o que a pessoa vai ganhar. Tem pessoas que já deixam a lista, eu acho isso maravilhoso. Porque ela já escolheu tudo que ela gosta, você chega lá e só compra. Escolhe dentre as coisas que ela já escolheu porque ela gosta. Não é interessante? Então, ser benigno é tentar fazer o bem e tentar fazer o outro feliz. Mas a forma mais fácil, gente, fazer o outro feliz é perguntar o que a pessoa gosta. Como ela se sente feliz? Eu vejo muita mulher reclamando, muita esposa, muito esposo reclamando, mas eles não conversam. Às vezes o homem vai dar um presente, a mulher não gosta, eu gosto de surpresa. Se você gosta de surpresa, você não é uma pessoa que tem que se aborrecer se você não ganhar uma coisa que não era do seu agrado. Porque quem gosta de surpresa, o nome já fala, é surpresa, né? Você não tem que ficar reclamando, você tem que ficar agradecido pela surpresa que seu esposo, sua esposa fez. Eu, por exemplo, gosto de surpresa, mas em relação a presentes, é melhor perguntar o que eu gostaria de ganhar. Se você quer me dar uma bolsa, eu gosto de bolsa, mas pergunta que cor, como é que é o formato, se é pequeno, se é médio, se é grande, né? Se eu gosto de alça curta, alça longa, né? Como é que você vai dar uma coisa, compra uma cor de uma coisa que você gosta, do jeito que você acha que é a pessoa... Gente, isso não existe. Por isso que eu falo logo pro meu marido, você vai me dar um presente, é melhor você perguntar o que eu quero ganhar. Ou então vamos lá, eu compro, vou lá, escolho, eu fico feliz. Porque eu não gosto de arriscar muito em surpresa em relação a roupas e adereços, porque nunca fico satisfeita. Então é muito melhor você ser prático, para aprender a ser feliz, do que você ficar com a cara feia porque não ganhou o que você quis e nem usar a coisa. Tem gente que vai gastar, sabe por quê? Que é bom você fazer isso, meu irmão? Porque você, quando comprar uma coisa,
você vai saber que a pessoa ficou tão feliz porque você já perguntou e ela vai usar do que você comprar uma coisa até cara e a pessoa fica lá com aquele negócio guardado e dá até para outra pessoa e você vai ver aquele teu presente às vezes outra pessoa e você vai ficar chateado. Então a gente tem que aprender a ser feliz, irmãos. E o Deus está nos ensinando que isso é benignidade. É a gente ter essa perspectiva de fazer o bem ao outro, de ter sempre essa perspectiva de ter isso marcado no nosso coração. O amor não arde em ciúme. Vamos lá, agora é um assunto bem importante. O que significa essa palavra ciúme? Ciúme significa ter um sentimento ardoroso em favor ou contra, afetar, cobiçar, desejo, desejar, mexer com inveja, ser ciumento, ser zeloso. Olha só como é pesado isso. Muitas vezes a gente vai se comportar como crianças imaturas diante de Deus e sentimos ciúmes da aprovação dele se um irmão fizer algo melhor que nós, ou até ciúme do nosso cônjuge, coisas que as pessoas criam que nem existem. Tem gente tão doente de ciúme que ele foi durante a infância tão comparado com as pessoas, ele foi tão desrespeitado, foi tão passado para trás, tem uma experiência tão negativa de ser traído que tudo para ele as pessoas são avaliadas em relação ao caráter dele, ou pessoas que já traíram. Elas têm a tendência de serem muito ciumentas. Todo traidor é ciumento, porque ele avalia as pessoas pelo seu próprio caráter. Quando você vê um marido muito ciumento, pode ter certeza que ele trai, ou uma mulher, ou já traiu muito. Então ela vai estar avaliando o outro pelo seu próprio caráter, porque ele é capaz de fazer. Então ele acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Ou tem pessoas tão doentias que sempre foi tão privada de tudo, nunca tiveram nada. Quando tem uma amizade, aí nunca conquistou amigo. No dia que tem uma amizade, o único amigo que conquistou é uma doença, é um ciúme. Não pode falar aquele amigo com outra pessoa, não pode ter amizade com outra pessoa, porque ele vai ficar com ciúme. Pessoas muito privadas de tudo, né? É por isso que esse sentimento ele também atrai inveja, um zelo extremo que sufoca as pessoas. Também é uma cobiça. Isso está no dicionário. Desejo incontrolado pela pessoa, um sentimento de posse. Isso é doentio. E Deus fala: o amor verdadeiro não tem ciúme. Não é dessa forma. Ele nos vê sobre outro prisma, o Senhor. Ele quer. Muitas vezes, comportamentos que a gente tem é muito imaturo perante Deus, perante as pessoas. E sentimento de ciúme, quando um outro irmão é aprovado. Tem irmãos que fluem nos dons do Espírito e as pessoas têm inveja, têm ciúme. Às vezes tem pessoas que têm um relacionamento, quando ora Deus ouve. Tem pessoas que têm raiva disso, ciúme de Deus. Já viram que loucura? Ciúme e inveja, porque o ciúme também, ele é invejoso. Você sabia? A pessoa que tem ciúme, ela é invejosa. E vice-versa. Todo invejoso é ciumento e todo ciumento é invejoso. Então, a inveja e o ciúme, elas caminham assim, muito de mão dadas. Então, tem pessoas que elas têm. Todo invejoso vai ter um pouquinho de problema de ciúme. Ou então ele está espelhando uma circunstância ou uma pessoa com base de experiências de traições, de coisas que ele fez no passado, que ele está espelhando pelo caráter dele. Ou é uma coisa ou outra. Sabe, gente? Então, o Senhor, ele vem falar que o amor não arde ciúme. O Senhor nos vê sobre outro prisma, ele olha o nosso coração de outra maneira. Olha só, quando Samuel foi enviado para ungir Davi, você lembra dessa história? Deus lhe disse: o homem, Samuel, vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não arder em ciúme, irmão, significa ser uma pessoa generosa. Olha só, de novo a benignidade aqui. Generosidade é dar liberdade, sem pensar o que estamos dando. Sem pensar que o que nós estamos dando nos pertence. E é preciso nós darmos essa liberdade para o outro. Se nós tivermos ciúme de algo que nos pertence, vai ficar difícil dar a alguém essa coisa livremente. Porque nós ficamos pensando naquilo o tempo todo.
Assim é como o amor. Se nós dermos amor a alguém pensando que ele nos pertence, nós vamos terminar como Sansão. Vai ficar faltando e então reivindicaremos de volta esse amor para tentar nos suprir novamente. Então, eu acho que quanto mais você deixa uma pessoa solta no seu relacionamento, eu não estou falando de relacionamento moderno, estou falando de confiança. Estou falando de que quando você assume um relacionamento, você tem que confiar na pessoa. A pessoa vai te amar muito mais, até vai te admirar. E vai ver que se deixar isso, vai correr o risco de encontrar outra pessoa doentia, porque na verdade ela tem uma pessoa muito saudável e ela não vai abrir mão disso. Então, o amor é egoísta. E o verdadeiro amor, ele não se comporta assim, tá bom? Esse sentimento não é aprovado por Deus. Por isso que ele fala que o amor não arde em ciúme. O amor não se ufana e não se ensoberbece. O que significa isso? Quer dizer humildade, irmãos. O verdadeiro amor se dá sem pedir considerações pelo seu ato de doação e de bondade. Eu vou repetir. O verdadeiro amor se dá sem pedir condecorações, considerações pelo seu ato de doação e bondade. Não se orgulha do que fez, não se orgulha de ter feito bem, não fica contando os seus feitos para todo mundo, não procura ser visto pelas pessoas. Eu estou fazendo isso e começa a falar tudo. Ah, eu ajudei essa pessoa e começa a falar. Eu dei isso, eu dei aquilo para fulano, porque ele estava precisando, coitadinho. Eu sou tão bonzinha. Isso não é o amor. Para as pessoas verem como você é caridoso, como você é bondoso, como você pratica o bem. Isso é fariseísmo. O Senhor fala que é os fariseus que tinham esse hábito de fazer essas coisas. Tá bom? O amor verdadeiro, ele não se agrada pelo fato de ter exercido os mandamentos do Senhor. Não fica se alegrando, mostrando que ele é um santão, que ele é uma pessoa diferente, que ele lê a Bíblia, que ele está fazendo tudo certinho mais do que todo mundo. E por isso ele fica criticando as pessoas que não fazem. Ele não admoesta, ele sempre se acha melhor. Isso é ufanismo, isso é soberba. Ok? Você tem que ajudar o seu irmão que não consegue, não se sentir melhor, porque você tem uma melhor performance. Você consegue orar, você consegue ler a palavra, enquanto que o outro não. E você não pode deixar brotar esse sentimento dentro de você, que por isso você é melhor, de alguma forma você está agradando mais a Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer, irmãos, ainda assim é considerado um trapo de imundícia. A gente não consegue, irmãos, é tudo pela misericórdia de Deus. A gente tenta, mas só Deus pode nos purificar e chegar-se até nós, sabe? Ter esse olhar de misericórdia, porque assim nós somos pecadores. Por mais que a gente tenha uma boa performance, assim a gente ainda não está qualificado perante a presença de Deus. Então o amor não se soberbece, gente. Sabendo que a recompensa vem de cima, nós temos que ter esse entendimento que não é o que a gente faz, não é que o outro tem que reconhecer. Deus está me recompensando. Por isso a gente não tem que ficar falando, porque se você fala o que você faz, você já recebeu a sua recompensa. Você tem que falar, fazer as coisas, esconder. Você não tem que estar propagando as bondades que você faz, porque isso é soberba. Isso é ufanismo. Você está se ufando. E você já recebeu a sua paga aqui na terra. Deus não vai mais te recompensar. Por isso que o Senhor fala que o amor não se ufana e nem se soberbece. Nós não precisamos de demonstrações exageradas de afeto ou grandes presentes para dizer que nós amamos. Pelo contrário, o amor é uma semente pequena que precisa ser semeada, adubada e regada todo dia com o nosso estilo de vida. Não como um ato esporádico de benfeitoria. Não é uma coisa, você não faz bondade todo dia, isso não é amor. Isso é um ato de caridade. Isso você está contando se você souber fazer isso. Porque, do contrário, nem isso você recebe de Deus. O amor é uma semente, é um estilo de vida. Vai ter que ser regado todo dia. O amor implica em cuidado constante com aquilo que se ama. Até mesmo com as coisas animadas, como a casa, como o templo do Senhor.
O ato de amor exige constância, vigilância, para que nada cause dano ao que está sendo cuidado. Se você fala que ama o seu marido e não cuida dele, você não ama. Se você fala que ama a sua esposa e não cuida dela, não ama. Porque o amor, ele não é um ato esporádico de benfeitoria. Ele é um estilo de vida. Exige constância e vigilância. É por isso que o Senhor fala que o amor nunca vai se ensoberbecer. Tem marido que porque faz uma coisinha joga na cara, ou mulher acha que ela já é uma boa esposa. Irmão, você casou para fazer feliz o seu marido e sua esposa. E se você está discipulando uma pessoa, você tem que cuidar bem dela. Porque senão, porque sempre é cotidiano esse cuidado. Não é quando eu posso discipular, quando dá tempo. Não, o discipulado é constante. O cuidado é constante. Muita gente se diz discipulador, mas na verdade não sabe nem do que se trata. E muitas pessoas se dizem discípulos, mas não sabem nem do que se trata, porque não respeita o discipulador. Isso não sabe o que é amor que o Senhor está falando, tá bom? O amor não se conduz inconvenientemente. Significa o quê? Delicadeza, discrição. O amor verdadeiro é delicado, é discreto, respeita a vontade das pessoas, o direito das pessoas, o descanso, as limitações do outro e procura sempre o melhor momento para se manifestar. Tem gente que não respeita, toda hora está falando, em horas inconvenientes. Ela é tão egoísta que ela não pensa que a pessoa come, a pessoa dorme. E outra, só procura a pessoa quando precisa. Tem amigos que só visitam o outro quando estão com uma necessidade. Não visita, não consegue cultivar, não cria raízes. Ou só quando está precisando daquele amigo. Do contrário, nem pisa na casa do amigo. Não respeita a amizade. Tem pessoas tão egoístas, gente, voltadas a si mesmos, que elas desenvolvem essa natureza, esse comportamento. Tem pessoas que só fazem se receber em troca. Isso é se conduzir inconvenientemente, que a palavra fala. O amor não é assim. Assim como o Espírito Santo é delicado, irmãos, ele vai procurar o momento oportuno para nos falar sem nos expor ao ridículo. Não é assim que o Espírito Santo faz? Devemos fazer o mesmo com aquelas pessoas que nós dizemos que nós amamos. Não devemos chamar atenção na frente das outras pessoas, ou por apenas um costume para mostrar que a gente é autoritário, para mostrar que a gente manda, né? Tem mulheres que chamam a atenção do marido na frente dos outros. Isso é tão feio, gente. É tão ridículo, o homem fica tão humilhado. Eu já vi isso tantas vezes. Vamos embora, tá na hora de ir para casa, vamos logo. Eu tô aqui, ó, e mostra o relógio pro homem. E é tanta presepada. Essas coisas, gente, é tão infantil. Isso é o que o Senhor fala que se comportar inconvenientemente. E a pessoa que ama, ela sabe respeitar o espaço do outro, né? Não chama atenção por costume. Brincadeirinhas que causam mal-estar nas pessoas, piadas, né? Mal-estar nas pessoas e a pessoa fica vergonhada em relação aos que estão à volta dela. Brincar com a maneira das pessoas. Às vezes a pessoa tem um jeito, um trejeito, um caqueado, tem um sotaque diferente, um jeito na boca. Ficar imitando, às vezes tem uma deficiência física, as pessoas ficam imitando as limitações das pessoas, os tiques nervosos, ou algum problema que a pessoa está enfrentando e a pessoa fica ridicularizando e contando aquilo na frente dos outros, principalmente na frente das pessoas. Até na frente de públicos, as pessoas falam, confessam coisas publicamente do que foi falado em sede de sigilo. Isso é se comportar inconvenientemente. O Senhor fala que o verdadeiro amor não é assim. 6. O amor não procura seus interesses. Isso quer dizer entrega. Quem ama não se preocupa se o amor do outro vai dar lucro, retorno ou não. É saber suprir as necessidades do semelhante sem ver nele um investimento para o futuro. Pessoas não são poupança, gente.
que vão dar rendimento posteriormente. Tem pessoas até que casam com outras pessoas por conta de uma posição financeira. Isso é um ato de egoísmo, de interesse. Você não pode procurar ser amigo de pessoa só porque ela tem uma condição social melhor e que de alguma forma você está vendo uma visão de interesse, ou você vai se colocar socialmente melhor porque você é amigo de uma pessoa que tem condições ou que está bem na sociedade. Isso é interesse. O verdadeiro amor, ele ama as pessoas como elas são, com o que elas têm. Não é o que ela tem, é o que ela é. O que a pessoa é. O amor verdadeiro que Deus fala valoriza o ser, não o ter. O ser. O que a verdadeira pessoa é, não o que ela tem. E tem muita gente que está sendo falsos amigos porque tem algum interesse na pessoa. Ou porque quer explorar de alguma forma. Porque aquela pessoa tem alguma coisa para dar. Isso não é um sentimento genuíno que Deus está ensinando para os crentes. Se você tem esse comportamento, você tem que parar com isso. Isso vai se referir a esses interesses aqui, tudo, irmãos, referente a casais, famílias, amigos, relacionamento com os irmãos na igreja. O cuidado mútuo vai ser o resultado de uma semente que se plantou, irmãos. Vai ser um exercício de amor, uma obrigação sujeita, uma obrigação que não está sujeita a pena ou julgamento. Se fosse assim, Jesus teria levado uma grande desvantagem em relação a gente, se fosse por interesse, pois nenhum de nós, por melhor que a gente faça para Deus, nós podemos retribuir à altura do que Ele nos deu. Se o Senhor nos amasse de forma interesseira, Ele estava em grande desvantagem, porque a gente nunca conseguiria pagar o que a gente deve para Deus, o nosso resgate. Por isso que o verdadeiro amor de Jesus é genuíno, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu antes de nós nos escolhermos a Ele. Ele nos amou acima de tudo, com nossos pecados, nossas falhas e nossas limitações. E muitas vezes a gente está interessado no que a pessoa pode nos dar. Isso está totalmente errado, fora da palavra de Deus, ok? Então, por isso que o Senhor fala que o verdadeiro amor não procura seus interesses. O verdadeiro amor não se exaspera. Significa o quê? Não se exasperar. Tolerância. Significa isso. Que coisa difícil sermos tolerantes, né? Com a lentidão dos outros. Quem é intolerante com a lentidão das pessoas? Com as suas manias e seus costumes, né? Aí surgem os preconceitos. Porque a gente não quer entender o outro como ele é. A gente quer transformar o outro, quer tirar as manias dele, quer tirar os costumes. Escuta aqui, você não é libertador. Poucas pessoas são comissionadas para esse ofício. O libertador é que fica tratando o erro e tentando ajustar as manias das pessoas, porque é função do próprio ofício. O próprio libertador ele ajuda a pessoa a se reeducar. Ele mostra um caminho mais reto para a pessoa. E todo mundo quer fazer essas coisas. E olha, acredito, eu não gosto. Isso é muito chato, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Eu acho que é porque eu não gosto de fazer isso que Deus me comissionou. Porque ou coisa chata querer mudar as pessoas. Querer ajeitar as pessoas. E glória a Deus, não é e eu não tento mudar as pessoas para um modelo que eu determinei. Porque tem gente que quer moldar as pessoas dentro da forminha que elas mesmas acham que aquilo é correto. Não. O libertador ele tenta ajeitar as condutas e os vícios e redefinir os comportamentos à luz da palavra. Conforme a palavra de Deus, ensinando que isso está errado e aquilo está errado. E olha que não é um padrão escolhido por mim, não, é um padrão de Deus. E é difícil. Imagine como a gente quer mudar as pessoas do nosso modo. Irmão, você não vai conseguir. A pessoa só muda se ela quiser mudar. Só existe uma pessoa que pode mudar um ser humano, o Espírito Santo. E se a pessoa permitir, porque o Espírito Santo não é um violador, ele não é um abusador. E ele respeita o livre-arbítrio humano. Deus nunca vai aviltar o teu livre-arbítrio. Ele só entra na sua vida, ele fala assim, ó, aquele que se aproxime de mim, eu me aproximo de você. Ele não dá um passo primeiro, não. Deus nunca dá um passo primeiro. Você que tem que dar um passo. Quando você dá um passo, ele dá um passo. Você dá dois, ele dá dois. Ele respeita o seu espaço. Então é isso. Significa intolerância. A pessoa que se exaspera é intolerante. Não se exasperar é tolerância.
E tem pessoas muito perfeccionistas. Às vezes é difícil até mesmo nós sermos tolerantes conosco, né? Tem pessoas que nem se perdoam com o nosso próprio crescimento e compreensão das coisas naturais e espirituais. Tem gente que fica agoniada porque não consegue entender as coisas espirituais, nem as coisas naturais. Ela não tem paciência nem tolerância com ela mesma. Ela não entende que é um processo. Tem gente que está tão agoniado que quer lá saber tudo, todo o segredo do Espírito, todo o segredo de Deus, o segredo do universo, e parece que ele está correndo desesperado. Não adianta. Tem uma coisa chamada experiência e tempo. E existe uma sabedoria nisso. E só você passando por isso você vai receber essa sabedoria. Você pode estudar todos os livros da Terra. Ler a Bíblia de cabo a rabo. Você não vai receber tudo. E tem uma coisa chamada tempo. Experiência com Deus. Mover nos dons. Isso é só com o tempo. Você vai ter que se aperfeiçoar com a experiência e com a prática. A Bíblia fala que é pela prática que a gente vai exercitar nossas faculdades espirituais. É a prática, não é leitura. Não é livros, quantidade de livros que você lê, é a quantidade de prática que você exercita as suas faculdades espirituais, a Bíblia fala. Então, a tolerância, então, tem pessoas que são intolerantes até com elas mesmas, com o seu próprio crescimento e a sua compreensão, tanto das coisas naturais como das coisas espirituais. E o perfeccionismo também afeta a maioria das pessoas, isso é um grande problema. É um grande reflexo da intolerância em razão às próprias imperfeições. O perfeccionismo é o reflexo da intolerância em relação às próprias imperfeições que a pessoa tem. Ela não se satisfaz com ela mesma, por isso que ela se cobra, ela limpa a casa 24 horas. E ela também começa a fazer isso em relação às outras pessoas. Se tira uma coisa do lugar, a casa cai. Se não está do jeito que a pessoa quer, a casa cai. Por quê? Porque ela não se satisfaz, ela não se perdoa, ela quer ser perfeita. E ela não vai conseguir, ela vai ficar neurótica, né? O perfeccionismo é neurose, gente. Então, ela vai isso, e esse problema do perfeccionismo está afetando muita gente. Vai acabar exagerando. As pessoas perfeccionistas, elas são frustradas, elas têm uma intolerância em relação às próprias imperfeições, e isso vai acabar gerando uma cobrança nos outros e também pode impedir o livre fluir do Espírito de Deus, tanto na vida dela como na vida da pessoa que ela cobra. Onde tudo é uma cobrança, irmãos, vai impedir o fluir de Deus. Onde você se cobra demais, você vai impedir o fluir de Deus. Se você cobra demais dos outros, vai impedir o fluir de Deus. Se você cobra demais do seu esposo, a sua esposa vai impedir o fluir de Deus nesse casamento. Onde tudo tem que ser perfeito, o Espírito Santo não age, pois o nosso conceito deformado de querer ser perfeito é completamente diferente da perfeição de Deus. Totalmente diferente da perfeição de Deus. Nós temos um conceito totalmente deformado da perfeição, do que é ser perfeito. Nós devemos buscar a perfeição, sim, mas a perfeição, ela só vai ser completamente a perfeição que nos leva a pensar que devemos buscar a semelhança de Jesus, não a perfeição pelas coisas, o perfeccionismo, mas tentarmos sermos a imagem e semelhança de Jesus e tentar caminhar os passos que ele caminhou, tentar viver e obedecer o que ele falou. Fazer o melhor, nós devemos fazer o melhor que podemos para Jesus, para nós e para os outros, mas estando ciente que das nossas limitações, temos que saber elogiar alguém, ou até mesmo nós, quando nós descobrimos que o amor, ou que nós conseguimos fazer algo, sem achar que está tudo imperfeito, a ser gratos pelo que a gente conseguiu fazer ou conquistou, sem exigir, sem cobrar exageradamente, a ser agradecido porque nós conquistamos alguma coisa, embora imperfeitos, embora não tão acabados, mas nós conquistamos. A gente tem que ser feliz por isso, elogiar as pessoas e nos elogiar também. Nós vamos aprender a fazer isso quando a gente vai descobrir que o amor,
que amor com que algo foi feito esteve acima da neurose humana de atingir a perfeição. Às vezes a pessoa faz uma coisa para você, uma comida, agradeça, porque aquilo que ela fez, isso é amor, está acima dessa neurose. É o que ela pode fazer de melhor. Tem gente que realmente pode fazer melhor, ela não faz é se esforçar. Tem gente que ela é tão limitada que ela só funciona com condicionamento. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que já produzem demais e ela nunca está satisfeita com o que ela produz. Está sempre errado, está sempre faltando alguma coisa. Ela se cobra e cobra demais dos outros, ela quer perfeição. Ela não para em nenhum momento. Então, tá bom, deixa assim mesmo. Não, não tá bom. Vai de novo, faz de novo, faz de novo, faz 300 vezes. Nunca para, nunca vai ter um fim, porque o perfeccionista, ele nunca se contenta com nada. Uma pessoa sempre insatisfeita com tudo. Nunca tem nada bom para ela, nunca. Então, uma pessoa neurótica. O amor não se ressente do mal. Significa inocência. Não guardar rancor diante das coisas que nos fazem. Quem ama, esquece e perdoa. Faz vista grossa, irmãos, diante de certas coisas para não ser ferido. Isso significa que você não se ressente do mal. Isso vai ser só um item das dificuldades características do amor. É só por ação divina em que nós vamos conseguir superar as provas da vida. Então, não adianta você ficar guardando um baú de mágoas, porque isso só vai atrapalhar a sua vida. É só através dessa porção divina, irmãos, que a gente vai conseguir superar as provas da vida. Nós temos que nos exercitar pela fé, que Davi teve que exercitar na família diante de Saul, na família dele também, quando ele foi rejeitado. Ele foi o último, né? Nem o pai dele acreditava nele. Ele era o desprezado da família. E Saul perseguiu ele também. Ele conseguiu não se ressentir das coisas que Saul fazia. Então, um exemplo, Davi, ele foi um exemplo para nós. Nós devemos preferir, irmão, ser feliz sem ter, do que ter razão. Muitas vezes é melhor a gente ser feliz do que ter razão, do que querer ter a última palavra, porque às vezes não vai dar certo isso. Às vezes é melhor você ficar calado, deixar a pessoa falar, mostrar o desequilíbrio dela e ter paz do que ficar tendo razão em tudo. Nós devemos deixar a justiça na mão de Deus. Assim como a escolha de certas circunstâncias para não sofrermos mais do que o necessário. Nós devemos deixar a vingança na mão de Deus e alguma circunstância na mão de Deus, para a gente não sofrer mais do que o necessário. Eu sempre falo, às vezes não vale a pena você tirar satisfação de tudo e guardar mágoa de tudo, sabe? E ficar ser uma pessoa melindrosa, tudo se magoa, tudo vai falar, tudo vai querer tomar a frente. Eu não concordei com isso, eu vou reclamar. Eu não estou concordando com isso, eu vou reclamar. Meu irmão, às vezes você vai ser ridículo. Às vezes você está sendo reprovado no teu zelo. Zelo extremo é reprovação perante Deus. Às vezes seu irmão falou uma coisa que você não concordou, até mesmo uma pregação, em um momento que um pregador falou que você não concordou, você não tem que ficar falando, reclamando daquilo e ficar falando para todo mundo e até reclamar para um superior seu. É tão ridículo isso. Você não é o juiz do corpo de Cristo. Às vezes a pessoa está falando motivada pelo Espírito Santo para atingir outra pessoa. Às vezes não te atingiu porque você está muito carnal e você não chegou de coração aberto para receber o que Deus tinha para você. É um problema seu. E às vezes não é que o pregador está tendo um conceito. Às vezes ele está falando inspirado pelo Espírito de Deus e você está julgando lá no banco. Entendeu? E sai magoado dali. Às vezes nem participa mais de nenhuma atividade que aquela pessoa está ministrando. É tanta infantilidade, é tanta falta de maturidade cristã que a gente vê às vezes dentro da igreja. É tanto julgamento precoce. É tanto pessoas ressentidas do mal. É tanta gente que não perdoa, gente cheia de mágoa de todo mundo, cheia de doenças. Olha, isso só vai fazer mal para a tua vida. Prefere a paz do que ter razão. E vai ser melhor para a tua saúde emocional. Isso é um conselho que eu te dou. Eu já fiz isso já. Eu já saí dessa neura há muito tempo. Eu já estou preferindo ter paz. Eu não prefiro ter razão. Eu prefiro ter paz e sossego. Porque eu descobri
que a pior coisa é você discutir com um tolo. A Bíblia fala. Você corrige um tolo, ele se levanta contra você. Você corrige um sábio e ele se torna mais sábio, não é isso que a palavra fala? A pessoa que aceita a correção, ela se torna mais sábia. Mas quando você corrige um tolo, ele se torna seu inimigo e fala contra você. Então, até para corrigir, você tem que saber quem está corrigindo. Eu já aprendi. Eu não corrijo mais pessoas tolas. Deixo os tolos voltar atrás de mim. Eu não vou mais atrás de gente tola. Porque às vezes eu corrijo, a pessoa se levanta contra mim. Eu digo, isso é uma pessoa tola. Não falo mais nada. Ela vai caminhando sozinha para a beira do inferno. Uma hora, Deus pega ela, volta. E sempre acontece, volta para lá. Volta lá para a instrução primeira, a número 1, a primeira que eu te dei com aquela pessoa, volta lá. Aí quando essa mesma pessoa volta, eu estou sabendo que isso é Deus mandando de volta. Ah, Deus está tratando agora. Agora ela vem mais humilde. Entendeu? É isso que a Bíblia fala assim, o amor verdadeiro ele não se ressente do mal. Ele é inocente. Ele não guarda rancor diante das coisas nem das circunstâncias que fazem. Tá? Quem ama, esquece e perdoa, faz vista grossa diante de muitas coisas. E é por isso que o Senhor fala que o amor não se ressente do mal. E por último, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Significa ser uma pessoa sincera, irmão. Significa que você está querendo fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Amar o pecador e odiar o pecado. É saber que a gente pode errar, mas todavia nós não precisamos ser coniventes com o erro ou com as coisas que entristecem o coração de Deus. Na verdade, é vivenciar o verdadeiro arrependimento e mostrar esse arrependimento aos que estão no caminho errado. Até que mesmo para que essas pessoas possam gozar da intimidade com o Senhor, né? Arrepender é reconhecer o erro e mudar de atitude. Por isso que a pessoa que ama verdadeiramente a Deus, ela se arrepende e muda. Tem gente que fala que serve a Deus, mas não é verdade. Nas suas atitudes, elas servem ao Satanás, porque elas não mudam de atitude. Elas não param de pecar, elas não abandonam aquele erro que sabe que é contra a palavra de Deus, sabe que entristece o Espírito de Deus, sabe que está errado, mas ela não quer mudar, ela quer ficar no erro. Então, por isso que então ela não ama verdadeiramente, nem a Deus e nem as pessoas. É mais uma pessoa que idolatra os seus desejos, as suas emoções, seus sentimentos. Então, essa é a lição que o Senhor nos traz sobre esse versículo. E ele fala bem assim, um pouquinho mais, só para finalizar, ele fala assim, ó, no 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que o Paulo está falando aqui? Você tem que crescer e amadurecer espiritualmente. Você não pode mais se comportar como uma criança espiritual. O Senhor fala que quer te dar leite, quer te dar um alimento mais sólido. E por conta dessas práticas, você não pode receber certas coisas que Deus quer te dar, porque você não aguenta, porque você é menino na fé. Então, se você agora está entendendo a palavra de Deus e você tem que assumir um novo comportamento para que você não seja mais esse menino que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala, o amor jamais acaba, o amor está acima das profecias, das línguas, falar em outras línguas, ciência, tudo isso passará, mas o amor não passará. Então o Senhor sabe o que é o amor, e ele mostra aqui o roteiro de você aprender a amar. Esse roteiro aqui é o roteiro de você ser uma pessoa que saiba amar. Então agora você raciocina, será que você sabe amar? Você realmente entende o que é o amor agora? Você sabe amar o seu próximo, a você mesmo e a Deus? Será que genuinamente você estava amando você, seus filhos, seu esposo, o seu irmão e o próprio Deus? Mediante esse estudo, faça essa avaliação se você sabe realmente amar. Se você não sabe amar, você ouve essa mensagem novamente até você aprender esses passos e endireitar os seus caminhos, para que você realmente comece a caminhar conforme as escrituras ensinam a você caminhar. E para de ser criança espiritual. Amadurece, porque Deus tem muito mais para a tua vida. Ele tem muito mais para te dar. Ele fala, olha, que a gente está vendo como um espelho obscuramente, mas um dia a gente vai ver como ele é.
Nós vamos ver ele, vamos entender a sabedoria de Deus e o amor de Deus na sua plenitude. Isso é uma promessa, mas precisa de maturidade para você concretizar o que o versículo 12 está falando. E ele fala, permaneçam na fé. E ele fala, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Ele ainda fala, ó, a fé, esperança e amor. E ele fala, o maior dos três é o amor. É maior do que a fé, é maior do que a esperança. O amor, ele está acima da fé, da esperança. Então, eu preciso desenvolver o verdadeiro amor de Jesus. Esse amor que o Senhor nos oferece. Esse é o genuíno amor, não o amor que o mundo me ensinou, não a forma distorcida que eu entendia que é amor. Agora eu apresento para você nessa mensagem o verdadeiro amor. Você tem que procurar viver esse verdadeiro amor. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, ilumine a cada dia mais o seu entendimento, que você seja uma pessoa que saiba caminhar conforme a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço a vocês, Pai seja convosco.